Senhoras e senhores, daremos início agora à última palestra do Auditório Belo Horizonte, do 27º ENACOR e do 50º RAPV. Teremos agora a palestra intitulada Novos Paradigmas de Contratação no Setor Público. Para atuar como presidente de mesa, convidamos a senhora Lia Cateri Reck Martinazzo, da DAER do Rio Grande do Sul. Para atuar como secretária desta mesa, convidamos a senhora Priscila Alac Gouveia Mascarenhas, do DRMG. Inicialmente, ouviremos as considerações da presidente desta mesa, a senhora Lia Reck. Alô? Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estou feliz de ver esse auditório cheio, né? A gente se encaminhando para o último dia de evento. E nossa 27ª ENACOR e 50ª RAPV. Tenho o prazer de convidar para a nossa palestra o palestrante Pedro Henrique Ramos Salles, que vai nos apresentar os novos paradigmas de contratação no setor público. O Pedro, só um pouquinho, que a maioria sabe qual é o problema, né? É bacharel em Direito, especialista em Direito Tributário, mestre em Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e funcionário de carreira do Supremo Tribunal Federal, STF. Foi assessor parlamentar do então senador Ronaldo Caiado e integrou, em 2018, a equipe de transição do governo. Durante a primeira gestão, Caiado esteve à frente da Secretaria de Estado de Administração e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, Codeco. Também presidiu a Agência Goiânia de Habitação, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e o Conselho Fiscal da Saneago. É autor do livro A Hiperfragmentação Partidária no Brasil, fruto de sua dissertação de mestrado em Direito Constitucional. Atualmente é presidente da Agência Goiânia de Infraestrutura e Transportes, Goinfra. Pedro, seja bem-vindo. Eu penso que essa palestra ela é bem convidativa, né? A gente passa a semana aqui falando sobre contratos de execução, fiscalização, levantamentos, mas agora a gente vai falar uma fase um pouquinho antes disso, e que eu tenho certeza que todos os departamentos passam por várias situações, às vezes não saem como a gente gosta, no ritmo que a gente gosta, como a gente está prevendo. Então, vou te passar, Pedro, para ti nos falar como está sendo a experiência na Goinfra. Bom, o que uma pessoa com este tipo de currículo tem a contribuir num evento de engenharia, né? Foi a minha primeira pergunta que fiz a mim mesmo quando soube do gentil espaço que seria concedido aqui no ENACOR, um evento que temos muito orgulho de participar. A primeira edição foi aqui em Goiás, o Rio Mata ali estava me relatando esse fato, e a próxima edição, né, Minas Gerais que não perdoe, mas a de Goiás vai ser um pouco maior, vai ser mais visitada, mais estruturada. Estou brincando, parabéns aqui a todos os organizadores aqui de Minas, que evento lindo, parabéns. Mas o que alguém com uma formação jurídica tem a contribuir num evento de engenharia e infraestrutura? Bom, a obra
é um fenômeno da engenharia. A execução da obra, ela é, né, um objeto de estudo dos engenheiros. Mas os paradigmas de contratação, não. Os paradigmas de contratação, estes são decorrem de normas jurídicas e da operabilidade que se empresta às normas jurídicas para que a gente tenha, então, os processos de contratação. O DR, muito provavelmente aqui de Minas ou dos outros estados, do Distrito Federal, de São Paulo, eles não fazem obras. Eles contratam as obras, né? Então, o que diz se a gestão do DR de Minas vai bem, do DR de São Paulo vai bem, se a Goinfra vai bem, é saber se ela está contratando bem, se ela está contratando com celeridade, se ela está contratando bons fornecedores, e aí ela está monitorando essa prestação de serviço, e aí sim entregando para a sociedade, e aí sim podendo dizer que está indo bem. Então, a nossa contribuição aqui vai muito no sentido de dividir com os presentes, principalmente aqueles que não são do estado de Goiás, algumas perspectivas que nós adotamos de forma diferente e que criou alguns modelos diferentes e que tem também algumas rotinas que nós vamos falar aqui, como, por exemplo, da nossa portaria de inexequibilidade de preços, que criou todo um ambiente contratual próprio, hoje vigente no estado de Goiás. Hoje, no estado, eu posso afirmar isso com muita certeza e muita tranquilidade, eu tenho uma única obra parada no estado inteiro sob a jurisdição da Goinfra. É um viaduto que fica na JO 020, que um fornecedor largou e que eu estou lá relicitando o remanescente. É a única obra paralisada que eu tenho no estado inteiro. E este panorama positivo, ele vem muito de uma cultura deste ambiente contratual que a gente conseguiu desenvolver, que eu vou falar aqui um pouco. Veja que, se você entrar aí no Google agora, colocar TCU e colocar obras paralisadas, o Google vai te colocar no painel de obras paralisadas do governo federal. E, certamente, você vai ter um espanto ao constatar que o painel vai sinalizar 50,7% das obras paralisadas, das obras com repasses de verbas federais, estão paralisadas Brasil afora. Todo tipo de obra, hospitais, escolas, rodovias, todo tipo de situação. 50,7% das obras estão paralisadas. E é algo assim que me impressiona, como não existe um esforço intelectual, um grupo de pessoas pensando que deve haver uma resposta para isso. A gente convive com muita harmonia, com muita parcimônia, com um dado que é alarmante. Se você chegar na Alemanha, se você for na França, se você for para um país, vamos chamar assim, de mais performance de infraestrutura, e você disser assim, olha, eu descobri uma forma aqui de contratar, mas não repara não, metade vai parar. Aquilo não pode ser sequer levado a sério. Não pode ser sério. A gente mal tem recursos no orçamento público. Deixa eu me levantar, que eu gosto de ver aqui a todos. A gente mal tem recursos no orçamento público para gastos discricionários. A infraestrutura é um gasto discricionário, é um gasto de investimento no nosso orçamento, que constantemente a gente está vendo no noticiário. Olha, o gasto público ele é engessado. Cada dia menos a gente tem
dinheiro para gasto discricionário. O gasto público ele está todo congelado. Quer dizer, não obstante se tenha pouco, ainda se convive com extrema naturalidade com o fato de que metade do pouco para. E aí é o que está escrito lá no portal do TCU. Então, qual que é a primeira constatação que um observador externo faz ao observar estes dados? O nosso modelo de contratação de infraestrutura não funciona pela 14.133. Ele pode ser muito bom para comprar café para repartição, ele pode ser muito bom para alugar frota de veículos, ele pode ser muito bom para contratar um curso, mas para obras de infraestrutura, os recortes que ele gera, os prazos, os efeitos perniciosos, as lacunas e a atuação de controle judicial, tudo aquilo se soma para produzir um ecossistema que gera a frustração da entrega. E, de novo, de forma extremamente impactante, convivemos com muita harmonia, parcimônia e naturalidade com isso. Certamente, você não deve ter ouvido, você ouve críticas genéricas. Ah, não, a lei de licitações é muito ruim, demora, é ruim. Tá. Você vê críticas genéricas, você vê artigos científicos que se dignam a comentar um dispositivo e tal, mas você não vê um debate no Brasil tratando de criar um procedimento específico de contratação para obras de infraestrutura de grande vulto, que poderia ser, inclusive, um capítulo dentro da lei atual. Você mantém ali normas gerais da lei atual e cria um capítulo específico para normas de infraestrutura, para contratações de infraestrutura. Então, eu queria só fazer essa introdução para dizer o que é o cerne da reflexão que nós vamos fazer aqui e como que Goiás buscou enfrentar essa dificuldade diante dessa constatação. Buscou não, busca. Né? Que também, se você der uma pesquisa aí no Google, você vai ver que nós estamos no meio de um debate com o Supremo Tribunal Federal, com o nosso judiciário local, e, por hora, a nossa sistemática está suspensa, mas autorizada a executar as obras das parcerias que já celebramos. Mas estamos fazendo ali um debate constante com os ministros, com o Ministério Público, com o Judiciário local, e estamos confiantes de que ainda é possível um resultado positivo. Então, lá no estado de Goiás, a gente tem 3 modelos de contratação. Vamos chamar de tradicional um modelo padrão da Lei 14.133. Vamos chamar de compensação de tributos, aqui também uma introdução rápida. No estado de Goiás, no estado de Mato Grosso, no estado do Mato Grosso do Sul, nós temos uma cobrança sobre commodities agrícolas, que é um adicional de ICMS, chama em Goiás Fundeinfra, em Mato Grosso FETAB, Mato Grosso do Sul Fundersul, e esse adicional ele é carimbado para obras de infraestrutura de grande vulto. No estado de Goiás, quando você tem uma grande cerealista, um grande contribuinte, uma usina de cana, e ele tem um recolhimento, que dentro do recolhimento dele cabe uma obra rodoviária, ele está autorizado a contratar aquela obra rodoviária e as medições daquela obra vão para a Secretaria de Economia gerar compensações tributárias daquele tributo que ele deve. Ele contrata a obra, ele vai lá na Extrata, contrata um projeto, depois ele vai lá na executora tal, X, e contrata a obra. Executa a obra, a Goinfra vai medindo e vai remetendo essas medições para a Secretaria de Economia para uma compensação tributária daquele tributo que ele deve. Hoje nós temos rodovias, pontes estratégicas, nós temos
pelo menos umas 7 ou 8 obras importantes, relevantes, até anel viário, de mais de 100 milhões de reais, neste modelo aqui de compensação. Este modelo não é uma inovação. Existe um convênio do CONFAS para fazer isso com o ICMS e que é adotado por 20 estados da federação. Aqui, propriamente, Goiás não inovou, é só mais um na fila, né? Tem mais gente usando este modelo aqui. Em outros estados, ele se chama Crédito Outorgado de ICMS para a Infraestrutura. Convênio 85 de 2011. Tem tempo que eu não estudo direito, mas algumas coisas eu ainda lembro. O modelo associativo. Aqui, esta sim é uma grande inovação do Estado de Goiás. Nós temos uma lei federal, que é a Lei 13.019, que é a lei que regula as parcerias com o terceiro setor no âmbito da administração pública. O que diz essa lei, essencialmente? Ela vai lá e fala o seguinte: administração pública, você pode prestar um serviço público por você própria, ou você pode prestar o serviço de forma indireta por meio de um agente do terceiro setor. Quando você for prestar esse serviço pelo terceiro setor, delimite, num termo de colaboração, num termo de parceria, o objeto dessa exploração, os mecanismos de remuneração desse agente e as formas de seleção que esse agente vai precisar fazer para prestar aquele serviço público. Então, você pode pegar você não quer administrar aquele hospital, que é uma prestação de serviço público, não tem problema. Você pode pegar a instituição de caridade Santa Teresinha de Jesus, nomear ela como uma OSC, passar o dinheiro para ela, aí ela vai comprar o tomógrafo, ela vai pagar a cooperativa de anestesistas, ela vai administrar o hospital e ela te presta contas para você levar isso para o Tribunal de Contas para mostrar que ali tem uma administração de um hospital por um ente do terceiro setor que é condizente com os custos da própria administração direta. Então, temos uma lei federal, que é a Lei 13.019, que transmite isso para o particular. Bom, no setor de saúde e de educação, isso está consagrado no país há décadas, né? Você tem a Fundação Lehman, que administra instituições de ensino, você tem dezenas de casos aqui, praticamente no país inteiro, de instituições que administram hospitais, praticamente as secretarias estaduais de saúde pouco administram hospitais. Então, está aqui. O que foi a inovação de Goiás? Nós pegamos um instituto que estuda a infraestrutura do Estado, especificamente para o setor agropecuário, colocamos ele com a credencial de OSC e desenvolvemos um plano de trabalho com 7 rodovias e falar o seguinte: olha, essas 7 rodovias agora são responsabilidade sua, você que vai executar. Mas, antes disso, eu quero te dizer o seguinte: vamos aqui no Tribunal de Contas do Estado lavrar um termo de ajuste de gestão para contratualizar como nós vamos fiscalizar esse tipo de parceria. Como que vai funcionar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado quando a obra é feita por uma entidade do terceiro setor. Lavramos lá o que é um TAG, termo de ajuste de gestão. Olha, se não é a Goinfra e é uma entidade, nós vamos fiscalizar com esses paradigmas. Saímos daqui e falamos: olha, a Goinfra é um órgão muito grande, ela conta com um staff gigante, né? Está aqui alguns dos servidores da Goinfra. Eu fiquei preocupado de ninguém vir, eu trouxe a Goinfra quase toda para encher o auditório aqui. Tá certo? Amanhã está todo mundo de ponto cortado aqui, porque já deu tempo já. Então, a Goinfra ela tem um staff e uma história. Ela está fazendo rodovias há 60 anos lá no Estado.
Como que você vai aparecer com um instituto, magicamente, e ele subitamente está habilitado a fazer rodovias? Como que é isso? Se fosse fácil assim, todo mundo... Aí o que a gente criou? Um programa de contratações, que a gente deu o nome lá de consórcio estruturador. A Dynatest está aqui, integra esse consórcio, está aqui o Peter. Tudo aquilo que a Goinfra tem acesso está espelhado no consórcio estruturador para o IFAG. Então, eu tenho uma supervisora, ele tem a Dynatest. Eu tenho a Procuradoria-Geral do Estado, ele tem a Manesco Advocacia. Ele precisa certificar a obra, ele tem lá a Veritas Bureau. Então, ele precisa fazer um processo de transparência pública. A Álvares e Marçal está lá para prestar o serviço de transparência pública. Então, a gente montou um consórcio, é um pool. Esse pool, ele visa espelhar a estrutura que a própria Goinfra tem quando é ela que está executando. E aí, a gente criou um termo de colaboração, contratualizando essas 7 obras, criamos o programa de contratação do IFAG, que são as normas que ele deve seguir para selecionar executores, com a concordância da nossa Procuradoria-Geral do Estado e da nossa CGE, para que seja um processo impessoal, qualificado, de ampla participação, que coloque todos em condição de igualdade, como manda a Constituição Federal. E iniciamos esse processo ainda este ano. Bom, o que você falou que aqui você fez aproximadamente 10 obras. E aqui? Bom, aqui nós estamos com um termo de colaboração de 7 obras, com 4 obras já iniciadas. Ele é muito novo, começou agora, começou esse ano, e a gente tem 2 grandes obras lá em Jataí, tudo rota do agro, né? Porque o Fundeinfra, ele incide sobre commodities agrícolas, e aí, naturalmente, as obras de destino da contribuição são rotas de interesse do nosso agronegócio, que é o nosso core business, vamos chamar assim, do nosso Estado. Então, o sistema associativo, hoje, tem 4 obras importantes já acontecendo. Aqui, eu vou fazer uma comparação para você entender o que é um tempo na vida no Estado de Goiás para você conseguir, do dia que você decide que você vai executar essa obra, até o dia que você assina um contrato para determinar uma mobilização. Aqui um caso concreto. É bem rápido, 706 dias, entre o primeiro dia na licitação e o início das obras. No meio aqui teve alguma paralisação, mas isso também não dá para dizer que é culpa do processo em si, que foi para 985. Mas vamos colocar aqui o caminho. 706 dias. Para você contratar um projeto ser entregue, você pegar o projeto, licitar, ter um vencedor, homologar, assinar o contrato e entrar uma obra em execução. 706 dias. Qual é a racionalidade disso? Qual é a racionalidade disso? Se fosse, o pessoal da Strata está aí de projeto, se fosse um projeto de restauração, doutor Paulo, estava perdido. Se isso aqui fosse uma restauração, estava perdido. A realidade que o projetista concebeu para restaurar aquele pavimento, ela se foi, ela se perdeu. Já passou 2 anos, praticamente, a situação lá do pavimento que você for lá hoje já é outra. Um segundo caso, nossa duplicação lá da 330, divisa nossa aqui com o nosso querido Estado de Minas, próximo aqui com o nosso Triângulo Mineiro, Ipameri, Catalão. 887 dias, do dia que abriu o processo para o projeto executivo até a obra entrar em execução. 887 dias.
pessoal está construindo isso na China em uma semana, uma rodovia dessa. Não dá para acreditar. Aqui o modelo de compensação, eu já expliquei mais ou menos como funciona. Aqui, ó, uma obra importante acontecendo no momento no modelo de compensação de tributos. Lá na cidade de Rio Verde, como a gente sabe, nossa grande potência do agronegócio, nós temos uma grande cooperativa que é a Comigo, uma cerealista lá gigante. E entre Rio Verde e Montevidéu, nós estamos fazendo uma duplicação de concreto. Aqui, ó, está aqui o nosso governador visitando a obra, tal, no modelo de compensação de tributos. Aí, ó, nosso futuro presidente visitando a obra. E aqui a explicação do modelo associativo, né? Que é aquela questão, o Estado celebra um termo de associação, um termo de colaboração, esse termo, esse instituto passa a ter a assessoria de um consórcio estruturador, uma comissão acompanha o processo de seleção de empresas, processo regulado por um programa previamente regulado pela Procuradoria, o Tribunal de Contas. E agora vamos observar 3 obras feitas no modelo já associativo. Fora das 4 rodoviárias, 3 hospitais. Porque o modelo associativo ele nasceu no ramo da saúde, lá no Estado. Aí nós levamos para o ramo rodoviário. Então vamos falar aqui de 3 hospitais aqui que a gente desenvolveu no sistema associativo, dentro dessa dinâmica que eu coloquei aqui. Olha o CORA. O CORA, está aqui o governador mostrando onde seria o nosso complexo oncológico de referência, para tratar de câncer infantil. 30 meses de execução. Está aí o CORA. 30 meses de execução. 2 anos e meio. O Estado de Goiás nunca tinha visto isso. Nada nem parecido. Está aí já, salvando crianças. Aqui, eu peguei 3 grandes hospitais que podem ter uma estrutura parecida com o CORA, para que a gente olhe para o tempo. Quanto tempo demorou para construir esse hospital? Quanto tempo demorou para construir esse hospital? Quanto tempo demorou aqui? Vamos lá. 15 anos, o Hospital de Uruaçu. 12 anos, o Hospital de Urgências de Goiânia, o UGOL. 2 anos e meio, o CORA. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada com o nosso sistema de contratações regular. Infelizmente tem. Olha o volume de construção ano. A diferença. Então, quando a gente faz uma reflexão sobre o nosso sistema e o sistema da Lei 14.133, você pergunta assim, poxa, mas onde você acha que está o grande ganho de tempo? Falei aqui para vocês que nós temos um termo de colaboração com 7 obras contratadas no termo e que temos 4 obras em curso no Estado de Goiás hoje. Do dia que nós concluímos a assinatura do termo, que definimos as 7 obras, essas 4 obras entraram em 100 dias. As 4 obras rodoviárias que nós estamos entraram em 100 dias. Eu mostrei para você aqui que 885 dias, quando eu fui comparar com a Lei 14.133. Nós desenvolvemos um processo aonde você abre uma pré-qualificação, segundo um critério de habilitação extremamente elevado, que é muito mais elevado do que o que eu poderia fazer pela 14.133. Eu já recorto aventureiro, gente de baixa capacidade no meu processo de pré-qualificação. Entre os pré-qualificados, eu abro um processo de disputa
que necessariamente ele tem que acabar em, no máximo, 45 dias. No máximo, em 45 dias. Normalmente, estou chegando a fornecedores com boa capacidade financeira, que têm condição de iniciar a obra imediatamente, que é outra exigência que a gente tem no nosso programa. O meu julgamento de obra é técnica e preço. Não adianta ele dar desconto. Como assim não adianta ele dar desconto? Outro ponto-chave da infraestrutura. Não coloque o preço sob disputa. Não tem como você dar desconto numa obra na parceria. Ué, como funciona? Então, está lá, a Strata fez um trecho, projeto do trecho. Falou só, para ir da cidade A à cidade B, está aqui, GO tal, 100 milhões de reais. O que nós contratualizamos com o Tribunal de Contas? Eu vou pegar o valor de projeto e vou aplicar um redutor que chama-se redutor médio das licitações anuais. Todo ano, eu calculo aquele que foi o redutor médio de todas as licitações que eu fiz de rodovias. O redutor médio da Goinfra hoje é o quê? 12%? 12, 14 ponto tanto. 100 milhões, aplica o desconto do redutor médio, 14, chega no valor, coloco aquela rodovia em disputa sobre aquele valor. Ninguém está autorizado a dar desconto. Está autorizado a apresentar a melhor proposta de execução. Não tem como você... Ah, não, está aí por 80, não, eu faço por 79. Nós não estamos colocando preço em disputa. A Goinfra vai fazer uma contratação, valor global, 80 milhões, prove que você tem uma proposta de execução tecnicamente superior à dos demais e com o menor prazo. Essa rodovia será sua. Se você não provar, você perdeu. E não está em discussão redução de valores. Quando você coloca o redutor médio, você fala para o teu órgão de controle que você submeteu aquele preço de projeto a algum desconto em favor do erário. E como ele é médio, ele nunca vai ser agressivo, ele tende a não ser agressivo. Então, ele tende a ficar dentro de um padrão de boa margem de execuibilidade. Com algum desconto ao erário, dentro de uma boa margem de execuibilidade, você incentiva bons fornecedores a participar. E não só isso. Como são 7, o cara vai querer também disputar as que ficam ao redor. E vai cada vez melhorando a proposta dele para a administração para ficar numa determinada região do estado ali, com aquelas obras. E mostrando uma capacidade de execução maior do que seria a natural. Ah, você tem como provar isso na prática? Tem. As 4 obras que começaram em 100 dias, começaram imediatamente no dia subsequente ao dia do contrato. E já vinham com uma performance de execução extremamente superior à média da agência. Extremamente superior. Quando, então, foi paralisado, porque o Partido dos Trabalhadores Nacional ajuizou uma ADI contra a nossa legislação, e aí o Supremo suspendeu a nossa lei, mas com a autorização de que a gente continuasse, ou seja, não posso celebrar novos termos de colaboração. Posso tão somente esgotar aquele termo que está ali em debate, até que eu consiga debater esse tema com o plenário do tribunal. E temos feito um debate aí no ambiente acadêmico, jurídico, tal, para mostrar para a sociedade que o que a gente enfrenta lá no Estado. Ah, mas esse instituto aí é seu amigo, não sei o quê e tal. Aí eu falei, não, mas tem um chamamento público aberto para qualquer instituto. Qualquer um pode participar.
Você que está me criticando aí, você pode montar um instituto e participar. Ah, mas como é que é esse negócio? A obra não é fiscalizada. Eu estou com uma obra que é aquela de Rio Verde, ela não está com... Ela está na 7ª mesa técnica do TCE. O TCE, nós praticamente se mudou lá para Rio Verde para fiscalizar a nossa obra. E aqui eu estou falando no sentido de louvar, né, que ótimo, que o modelo é fiscalizado no âmbito particular, tanto quanto no setor público. Não, mas você está escolhendo as empresas. Não, mas espera aí. O processo não é tão diferente quanto uma licitação. Acontece com propostas que são julgadas por uma comissão julgadora, sem margem de subjetividade, tem critérios lá objetivos e tal. Então, qual que é o problema? Assim, dano horário? Não, mas dano horário por quê? A gente está aplicando desconto, fiscaliza a obra igual. Dano horário, para mim, é 800 dias sem fazer nada. Isso é dano ao erário. Né? Você licitar uma... Outro dia eu brincava com um dos diretores lá da agência. Daqui a pouco está mais fácil eu ver o cometa Halley do que eu conseguir restaurar uma rodovia. Porque até eu conseguir vencer isso aqui tudo, isso é muito complicado. E o contexto dos estados, ele mudou pós-pandemia no seguinte sentido. Muitos, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso já vem de uma condição fiscal melhor, ganharam a suspensão do pagamento das dívidas públicas junto aos bancos federais. Isso gerou um colchão de recursos em alguns estados. E aí você tinha dinheiro, mas não tinha ninguém com a paciência de 800 dias. Então, você tinha que desenvolver uma forma de dar resposta para o sistema rodoviário, a malha rodoviária, dentro de um prazo mais razoável. E a gente criou uma forma e estamos debatendo no âmbito jurídico recentemente tivemos uma decisão também do Judiciário Local nos autorizando a manter o termo das 7 obras, e estamos aí fazendo aquilo que podemos, pelo menos, para fomentar esse debate. Outra medida que eu considero importante, que o Estado de Goiás desenvolveu, e eu vou direto para que resume todas elas, e aí louvando uma atitude do DENIT que a gente buscou reproduzir, nós temos uma portaria que submete a execuibilidade, aqui já falando de licitações propriamente ditas, né? Processo 14.133, e a gente sempre muito incomodado, às vezes, com o nível e a qualidade dos nossos fornecedores que vão vencendo esses processos, e que tipo de propostas eles fazem. Então, para a gente fazer um processo assim, de detox palavra na moda, de detox das propostas, vamos chamar assim, que tendem a sugerir maus fornecedores, a gente fez a gente editou uma portaria que nos autoriza a eliminar automaticamente participantes que violem aí um desses itens, né? Que são valores unitários inferiores a 75% do orçamento referencial, descontos acima de 25%, a gente exige cotação de distribuidora devidamente regulamentados pela ANP. Apareciam uns sujeitos que parece que estavam comprando petróleo da Venezuela ou de algum lugar que eles tinham acesso a um preço que a gente não conseguia entender como é que eles estavam conseguindo, mas o combustível no nosso país é um preço regulado, então ele tem que demonstrar no mínimo o preço da ANP, a menos que ele seja um contrabandista, confesso. A apresentação de cotações de mercado coerente, as nossas cotações lá, a gente exige assinatura eletrônica de quem está fazendo a cotação, de quem está ofertando o preço. Nós não aceitamos alteração de métricas de tabela para custos de hora produtiva e improdutiva. Não aceitamos alterações
em itens relativos à mão de obra, data de convenção coletiva, recolhimento previdenciário, isso tudo é lei, não tem como ele estar submetido a um regime diferente. Não permitimos também ajustes de produtividade e desclassificamos propostas que no PDI apresentarem porcentagens inferiores a previstas na legislação. Isso é uma tentativa de cercar propostas que trazem ali indícios muito ruins de que aquela proposta pode não ser séria, vamos chamar assim. E, junto com essa novas formas de contratação, isso vai construir aquilo que eu falei no começo, que é um ecossistema de proteção do Estado contra más contratações, vamos chamar assim, contra contratações que não funcionam. E aí, a gente chegou num quadro onde, no passado, Goiás foi, infelizmente, um parque de obras inacabadas, para hoje, depois de 7 anos, eu poder chegar aqui num evento desse peso e dessa importância e poder orgulhosamente falar que nós temos uma única obra paralisada e que foi culpa do fornecedor que abandonou. Não foi culpa da Goinfra. Recentemente também chegamos a um dado inédito na agência, 100% dos empenhos pagos tempestivamente. Nós ficávamos ali 95, 93, 93, chegamos a 100% dos empenhos pagos na agência tempestivamente dentro do prazo contratualizado. Então, isso tem aí gerado um resultado que é muito interessante. Na série histórica dos últimos 10 anos, o gasto dessa agência ficava entre 800 de 800 a 1.400 nos anos de pico. Esse ano a gente vai executar 3,6 bi. Então, é um sintoma de que a agência está, junto com essas novas modalidades de contratação, junto com seus critérios, junto com o aperfeiçoamento da sua equipe interna e com as contratações de novos fornecedores que estão se somando ao time. E aqui agradeço todos eles que estão aqui, o Peter e o Paulo Gontijo aqui da Extrata, mas todos os outros que eventualmente estejam aqui, que trabalham conosco, muito obrigado por tudo, por acreditarem no governo do Estado de Goiás. E está aqui um exemplo. Abrindo aqui uma planilha de uma obra de restauração e reabilitação. A gente aplica os requisitos da portaria e identifica aonde a portaria foi violada, vamos chamar assim, foi não conforme, a gente elimina automaticamente a proposta. Então, aqui uma outra. Aqui o transporte comercial de agregados dele estaria fora daquilo que é o parâmetro da portaria, essa proposta teria sido eliminada. No mais, obrigado pela oportunidade, espero que tenha sido elucidativo para vocês. A mensagem que Goiás quer deixar não é que a gente reinventou a internet, a gente só tem, humildemente, a inquietação de saber que o sistema não funciona e está humildemente buscando um caminho. Não necessariamente redescobriu a luz elétrica ou a internet, não. Acreditamos num caminho que a gente desenhou. E estamos lá brigando por ele no campo de batalha até o último momento. E queremos ver os nossos irmãos, estados, demais estados federados, e até a União também, fazendo essa reflexão que não é possível que um segmento tão importante da vida da população, esse recorte tão dramático da administração pública, que é a infraestrutura, a gente saia daqui achando que não tem nada a mais para fazer, considerando que 50,7% do pouco está paralisado. Então, Goiás não aceita esse dado, não quer esse dado, e fizemos daquilo que é o nosso espaço e a nossa possibilidade, o nosso esforço para tentar conseguir vencer isso de alguma forma. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado.
Obrigada, Pedro, pela tua palestra. Eu teria várias perguntas para te fazer. Mas a gente vai abrir aqui, a nossa secretária, veio alguma pergunta no nosso... Não veio? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente passa o microfone. Temos lá alguém. Por favor, se puder te levantar. Isso. Obrigada. Bom dia, meu nome é Gustavo, sou BR do Espírito Santo. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Acho que vocês vão fazer um sonho da gente, que é fiscal da ponta do contrato, da obra, que é fazer a coisa com agilidade. Eu teria duas perguntas para você. Primeiro, questão de desapropriação. Como é que vocês tratam dentro dessa parte, dessa modalidade associativa, que é um grande problema que a gente tem, na questão de interferência, poste, gasoduto, adutora, desapropriações. E segundo, se nesse funil, nessa peneira que vocês fazem, a empresa é individual, vocês permitem consórcio. Bom, excelente pergunta. O modelo tenta, tanto quanto possível, não criar variáveis nos demais manuais que já existem na agência. Então, não é porque você está nesse modelo que você aprova um projeto sobre outra perspectiva, não é porque você está aqui que você... Então, a questão da desapropriação, tem até um procurador aqui do órgão aqui, da Goinfra, e eu tenho um ponto de vista um pouco diferente da nossa procuradoria, mas sigo a orientação deles. Não muda. A gente vai enfrentar o processo de desapropriação de forma igual, só respondendo a tua pergunta. Mas eu sou da opinião que, com o mero... Você chega lá, traça o trecho de desapropriação, faz a DUP, fez o depósito prévio, você tem que entrar. Você já pode... Com o depósito prévio, se o cara não sair, você já pode chamar a polícia, no meu ponto de vista. Enfrento isso todos os dias. Aí fez o depósito prévio, aí virou caso de polícia. O que você fica desempoderado, é até você realizar o depósito prévio, porque na legislação é ele quem vai te dar, vai funcionar como fato gerador da emissão na posse. Então, a Procuradoria tem algumas visões um pouco, no meu ponto de vista, lenientes, mas aí eles sabem mais direito do que eu, devem ter justificativas para isso, que não é tão pé na porta igual eu estou colocando aqui, não. Aí tem que notificar o cara, aí eu já acho que está errado. Assim, é o meu ponto de vista. Eu já acho que eu já sou mais de... Eu já fiz o recolhimento? Fez? Não, então tratora. Então, aí chega. Porque não é possível... Outro problema do país, nosso, enquanto país, é impressionante o quanto um indivíduo privado está empoderado para acabar com o progresso civilizatório da coletividade. Entendeu? Na China, tocam a sirene para o povo sair. Não estou dizendo que tem que chegar a isso. Eu não estou defendendo aqui nenhuma maluquice. Mas, assim, pô, o Estado já declarou o interesse público, fez o devido processo legal, pagou o cara. A legislação diz que, se ele não está satisfeito, ele tem que ir a juízo, discutir aquela diferença numa ação específica e você vai tratar lá. Mais do que isso, meu irmão, mais do que isso, aí, pelo amor de Deus, aí está bom demais para parar a obra. Entendeu? É complicado. Aí, qual foi a sua segunda pergunta? Não, nós não aceitamos consórcio por um motivo. Um dos grandes móveis do programa como um todo é, de alguma forma, atingir fornecedores de maior musculatura, para que a gente tenha mais resposta. E aí a não possibilidade de consórcio, de certa forma, milita em ajudar nisso. Chegou aqui uma pergunta sobre, neste curto prazo, assim, nesse período pequeno, em relação aos projetos. Como vocês fazem? Elaboração do projeto. Pode ser interferir na qualidade do projeto? Vocês fazem com projeto básico, executivo? Como é a questão do projeto? Excelente pergunta. O programa tem uma norma de projeto próprio. Eu falei aqui que busquei não alterar muitas coisas, mas o projeto precisava ser alterado, senão você não atinge esses prazos. A contratação ela tem uma ideia, uma concepção de integrada.
o que eu contrato é um anteprojeto, só que numa norma desenvolvida pela equipe de projetos da Goinfra, que é a IP20, ela é um pouco mais completa, a IP20 ela é um pouco mais completa, na parte ali de estudo hidrológico, de terraplanagem, para permitir a entrada imediata. E aí nós criamos a regra que o executor tem até 50% do avanço físico do anteprojeto aprovado pela IP20 para aprovar o executivo. Então, eu fiz é como se fosse o seguinte, eu tenho um início mais robusto de projeto, aquilo que diz respeito ao início da obra, mais robusto, de modo a permitir que ele comece, e ele tem um prazo para me dar o executivo. Porque aí eu vou arrumando o executivo com a obra acontecendo. E aí a sociedade com aquela impressão de obra. Está tendo a obra, e aí a Goinfra e o executor estão correndo para transformar o anteprojeto do IP20 em executivo e a obra não parar quando ela chegar nos 50% de avanço físico. Boa tarde. Boa tarde. Eu mesmo tenho uma pergunta. Tenho duas, na realidade, mas eu vou rapidinho nas duas. A primeira, o critério, eu trabalho com custos, tá? Com orçamento aqui no DR de Minas. E o primeiro critério, qual é o critério? Quais são os critérios para o tipo de obra que vai ser aplicada? Essa metodologia, são todas, qualquer uma, de rodovia, só para a parte do agronegócio? Como é que é? Só o nosso termo de colaboração, ele só poderia contemplar obras que são as obras aprovadas pelo Conselho Gestor do Fundeinfra. O Fundeinfra é um tributo pago pelas commodities agrícolas. Sim. Essas entidades que representam o grão, o minério, a proteína, elas têm um assento num conselho gestor, e como elas que pagam, elas decidem os trechos. Tá. Dentro do universo do Fundeinfra, eu fiz um recorte de 7 para levar para a parceria, que é esse modelo que nós tratamos aqui. Ah, tá. Então, no caso, dentro desse grupo, aí você escolheu 7. Escolhi 7. Tá. E a questão do desconto, que vocês falaram, desconto médio. Esse desconto médio foi baseado no ano anterior, por exemplo. Sim. Mas no ano anterior não tinha ainda esse padrão, né, de contratação. Aí você pegou baseado na contratação no modelo antigo. Não, é o seguinte, eu comecei o modelo em 2025. Então, eu pego o ano base 24, todas as licitações que fiz daquela natureza de obra, para chegar num desconto médio. E aplico o desconto médio ao orçamento do anteprojeto. Tá, que foi feito pela Goinfra, o orçamento? Que foi feito por uma contratação da Goinfra, por uma projetista. Ah, tá. Oi? É porque nós temos a nossa tabela. A Goinfra tem uma tabela, você poderia fazer pelo ciclo. Para quem não tem tabela, certamente deve fazer pelo ciclo. E em cima do ciclo, do que o projeto apontou como custo de rodovia, você aplica o redutor médio. Todas as contratações do modelo de parceria aplicam o redutor médio. Não. Exatamente. Mas o que acontece? Por exemplo, supervisão, tal, não. O que nós estamos querendo, considerando esse problema que o setor de consultoria tem mais agravado, eu estou querendo começar com o redutor médio. Não está instituído. Não está instituído. A resposta está dada, não está instituído. Mas eu estou querendo aplicar o redutor médio para projetos e consultorias também. Não, mas a sua...
mas eu quero chegar nisso. Não. Ah, tá. É porque é o seguinte, dentro são duas respostas. Não há uma previsão específica para o redutor médio para a consultoria. Mas, de toda forma, como dentro da dinâmica tem uma contratação de projeto executivo a partir do anteprojeto, ele vai estar submetido ao desconto médio. Você entendeu? No todo. Você entendeu o que eu quis dizer? No todo ele vai estar submetido ao desconto. O que você for contratado por uma executora que vai transformar o anteprojeto dela em executivo, estará submetido ao desconto médio. Preço global e acabou. Bom, Não tem aditivo, não tem nada disso. Aditivo só se for por descoberta superveniente de alguma... Descobrir um material de terceira. Aquela jazida exauriu. Aí é por descoberta superveniente. Não, o modelo referencial é uma contratação integrada, mas ela não é uma contratação integrada. Eventogramas. Você... Porque o que acontece? O anteprojeto já te permite um nível de detalhamento para traçar um eventograma. Aí, dentro do eventograma, terraplanagem, X milhões, dispositivo... Aí os meninos vão saber melhor que eu não sou engenheiro, né? Mas, assim, o eventograma traça eventos, né, fatos da obra, que, ao serem realizados, ensejam os pagamentos. Posso até te pedir o seu contato, a gente manda um eventograma como exemplo, para você estudar. Às vezes você pode adotar até como critério de medição geral. Numa licitação comum, você acha que o eventograma é mais eficiente mas agora não dá mais. do que para o preço unitário, né? Pessoal, o nosso tempo esgotou já faz um tempão e ainda teriam várias perguntas. Eu vejo que esse assunto poderia ser um tema assim, ó, de um dia inteiro, né? Eu acho que o pessoal pode entrar em contato contigo, né? Então, sem dúvida. A nossa equipe da Goinfra está à disposição. Visitem o nosso stand lá, tá certo? Tirem suas dúvidas e vamos semear resistência ao projeto da 14133 no Brasil, tá certo? Obrigado. Deixa eu só... Eu não posso perder esse momento. Rilmar, obrigada por idealizar há alguns anos este evento, tá? Obrigada por nos proporcionar isso. Não poderia perder isso. Pedro, a gente, em nome da comissão organizadora, queremos te agradecer, te passar uma lembrança. Obrigado. O certificado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ótima palestra. Obrigado.